Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós vamos ter aula de filosofia. Então, por favor, acompanhe com a apostila, tá? E vamos lá. Terceira série, filosofia, capítulo 5, aula 2. Qual o tema do capítulo 5, né? Racionalismo, patrística e escolástica. Mas qual é o tema abordado na aula de hoje, tá? Nós vamos abordar o tema racionalismo, tá? E todos os assuntos que estão imbuídos dentro do tema racionalismo. Perdão. Nós temos o senso crítico, o racionalismo e o raciocínio, tá, pessoal? E também a lógica, a questão da indução e da dedução. Vamos lá. Conceito de senso crítico é a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o ser humano aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto, tá? Então, isso está muito relacionado com o nível de cultura, o nível de conhecimento que cada pessoa tem, tá? Quem possui, quem consegue desenvolver o senso crítico, não aceita qualquer coisa, né? Qualquer verdade que lhe é imposta, ele sempre vai questionar. Primeiramente, o indivíduo ele vai analisar aquela situação, né? Aquela opinião, aquele suposto conhecimento exposto, e aí ele vai tirar suas próprias conclusões, né? É importante que cada cidadão, que cada indivíduo desenvolva o seu senso crítico, tá? Isso é até uma forma de defesa, né? Quanto mais conhecimento o indivíduo tem, mais ele pode se proteger, né? Contra as mentiras, as falsas propagandas, as falácias, né? Os falsos conhecimentos, as falsas informações, principalmente em tempos de internet, né, pessoal? Então é importante que o indivíduo ele tenha esse hábito de desenvolver o seu senso crítico, a sua capacidade analítica, tá? Vamos lá. No sentido filosófico, o senso crítico corresponde ao desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no eu, autocrítica e no mundo. Foi o que eu acabei de falar, né, pessoal? Eu vou me autoanalisar e vou observar tudo à minha volta, né? Por isso que é importante a gente falar menos e ouvir mais, tá? E analisar. Porque até o gestual de uma pessoa, né, a maneira que ela se comporta, que ela se gesticula, que ela olha, nós podemos identificar se ela está falando uma verdade ou uma mentira, tá? Isso é muito importante, mas isso aí é uma questão de exercício, né? Uma questão de desenvolvimento, ok? Então, isso é de extrema importância, tá? Sempre pratiquem o senso crítico, ok? Quem tem senso crítico aguçado rejeita a imposição de qualquer significado ou comportamento sem antes questionar, né? Não só questionar, mas até para questionar, você tem que ter embasamento, né? Antes de você questionar, você tem que fazer uma investigação. Investigar se aquela situação, se aquela opinião, se aquele suposto conhecimento, ele tem fundamento. E aí você vai fazer uma investigação, né? Qual a origem disso? De onde vem? Quem falou? Qual é o documento? Me comprove. Se você não quer me comprovar, eu vou a fundo, eu vou investigar. Então, a investigação é uma coisa extremamente importante dentro da questão do senso crítico, tá? Porque muitas pessoas questionam, mas não têm conhecimento, né? Não tem embasamento para questionar. Simplesmente vai lá, esbraveja, questiona, é do contra, mas não sabe argumentar, tá? Então, questionar não é simplesmente questionar, é investigar, né? Ter um embasamento, ter uma argumentação para questionar. E quem questiona não precisa levantar a voz, tá? Não precisa ser grosseiro. Você pode questionar com a maior educação possível, com a maior tranquilidade possível. Porque se você tem um conhecimento, se você tem uma bagagem, não é necessário gritar. Pelo contrário, né? Você vai falar pausadamente, com uma voz tranquila, tá? E as pessoas vão até te escutar. Porque quando você grita, ninguém quer te escutar. Mas quando você fala baixinho, de maneira tranquila, seguro do que você está falando, as pessoas vão te escutar com certeza, tá, gente? Então, o que acontece muito hoje em dia é que tem pessoas que partem para um questionamento
mas não tem um embasamento, tá? Não tem uma argumentação baseada numa investigação, ok? A capacidade de cada ser humano de refletir sobre os diversos assuntos está relacionada com a educação que recebeu. Foi o que eu acabei de mencionar, tá? Quanto mais o indivíduo estuda, né? Quanto mais ele recebe informação, investigando a informação, tá? Quanto mais o indivíduo tem cultura, ele vai formando o quê? Uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento, tá? E aí fica mais fácil ele desenvolver, né, esse senso crítico, né, esse senso aguçado sobre ele e sobre o mundo ao seu redor, tá? Ele começa a investigar não só os sintomas da situação, né, mas as causas, né? Por que o preço da carne está cara? Não é simplesmente dizer, a carne está cara. Não. Existe todo um processo aí econômico, né, para chegar à afirmação de que a carne está cara, né, pessoal? Existe um mercado que importa a nossa carne, né? Então, os grandes produtores, os grandes empresários acham mais fácil, né, mais vantajoso, mais lucrativo vender a carne para o exterior, eles estão recebendo em dólar, né? E deixar aqui uma pequena parcela dessa carne. E aí existe a lei da oferta e da procura. Se eu tenho menos mercadoria, eu tenho que aumentar absurdamente o preço. Se é um artigo de necessidade, porque carne é proteína, tem muita gente que é vegetariano, mas de uma maneira geral, falando em termos de saúde, carne é uma proteína, né? Carne é importante para o desenvolvimento do ser humano. Não que não possa ser substituída, pode, mas estou falando agora em termos de economia, tá? Essa carne que vai ficar aqui no Brasil, só dando um exemplo, tá, pessoal? Ela vai ficar com um custo elevado, porque há pouca carne para o consumo interno, né? Para o consumo interno, para o consumo do país, porque a maior parte dessa carne ela é exportada, né? Então o empresário ele obtém muito mais lucro assim. É a questão da oferta e da procura. Então, só dando esse exemplo, tá? Relacionado à educação que recebeu. Então o indivíduo ele vai perceber que a carne está cara porque existem outros agentes, outras situações por trás daquele preço, tá? Há todo um processo. Mas o senso comum não consegue muitas vezes alcançar essas questões. Não? Então simplesmente diz que a carne está cara, né? A televisão muitas vezes fala, a carne está muito cara, né? A pessoa está substituindo por outro tipo de proteína, né? E fica nisso, no raso, né? Mas ninguém vai querer explicar todo o processo, né? Porque muitas vezes o telespectador ele não tem esse alcance, né, pessoal? Vocês podem observar o seguinte, o telejornalismo que é feito ao meio-dia e às 8 horas da noite, ele é totalmente diferente do jornalismo que é feito à meia-noite. O jornalismo que é realizado à meia-noite, ele é muito mais complexo. Então, vamos raciocinar em relação a isso, né? Vamos pensar o porquê disso. Não vou responder, não. Deixa esse desafio aí para vocês, tá bom? Não como a atividade devolutiva, não, mas como o próprio exercício do senso crítico, tá? Vamos lá. É comum alguém tentar manipular as pessoas para que não questionem, para que aceitem o que lhes foi imposto, sem ponderar ou investigar a verdade, tá? Como isso é feito, pessoal? Isso não é feito à base da força, da violência, não. Isso é feito através de um projeto, né? Um projeto onde as pessoas tenham dificuldade de acessar o conhecimento verdadeiro. Onde as pessoas tenham dificuldade de acessar uma boa instituição de ensino. Então, eu falo para vocês que são jovens, são adolescentes, valorizem
o pai e a mãe de vocês. Porque muitas vezes a gente não tem consciência do sacrifício que eles fazem para vocês poderem estar estudando numa escola boa, uma escola que o professor está ali o tempo todo para tirar dúvida, para dar atenção, né? Diferentemente de um ensino público, né, pessoal, que infelizmente durante a pandemia muitas pessoas não têm nem acesso à internet. E aí esse indivíduo, ele vai crescer com pouca bagagem cultural, pouquíssima ou nenhuma, não consegue desenvolver o raciocínio, a capacidade de reflexão. E aí ele vai aceitar qualquer coisa, qualquer informação de WhatsApp. Ele vai tomar aquilo como verdade e vai brigar, vai achar que aquilo ali não tá certo, é isso aí. Então, pessoal, a coisa é muito mais profunda do que a gente pensa, tá? Uma nação sem acesso à educação é uma nação muito fácil de manipular. Então valorizem muito a escola, os pais, os professores. Tá? Não valoriza amiguinho de internet, não. Valoriza a família, a escola e os professores. Tá bom? Agradeça a Deus porque vocês têm acesso à internet, porque vocês têm acesso ao conhecimento e que vocês podem desenvolver o senso crítico, analítico do eu e do mundo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Questão do racionalismo, né? Logicamente está interligado à questão do senso crítico. Racionalismo é a corrente filosófica que atribui valor somente à razão, ao pensamento lógico, tá? E o raciocínio é a operação mental, né, discursiva e lógica que tenta extrair conclusões verdadeiro, falso ou provável, tá? O racionalismo considera a razão como única fonte de conhecimento válido, deixando de lado, né, superstições, doutrinas, tá? Misticismo, ok? Todos nós, ao pensarmos, associamos ideias e buscamos conclusões, não é verdade? Podemos observar que uma ideia leva a outra e damos o nome de raciocínio a essa atividade do pensamento. Porém, às vezes, né, as coisas parecem não fazer sentido. Só dando um exemplo, tá, pessoal? Se alguém me diz que tem 32 anos, mas sabemos que essa pessoa nasceu em 1964, suponhamos que esteja mentindo, né? É só fazer as contas, ok? Em casos assim, dizemos que não há lógica. Poxa, mas não há lógica. Como é que ela tem 32 anos? Estamos em 2021, ela nasceu em 1964. Olha a lógica aí, gente. Olha o raciocínio. Olha a operação mental, ok? Mas o que é a lógica afinal? Vamos lá. A lógica é uma parte da filosofia que investiga as condições pelas quais um raciocínio pode ser considerado válido, tá? O estudo da lógica remonta à antiguidade, com Aristóteles, século IV a.C. A lógica pode ser considerada um instrumento para avaliarmos se um argumento é válido ou se possui inconsistências, né? Estabelecendo quais regras devem ser observadas. Então, prestem atenção no que eu vou falar agora sobre a divisão do raciocínio, tá, pessoal? O raciocínio ocorre quando colocamos proposições simples e tiramos conclusões. Existem duas grandes classes, né, de raciocínio. A dedução e a indução, tá? Prestem atenção. Dedução é um tipo de raciocínio pelo qual chegamos a conclusões particulares, conclusões pessoais, tá? A partir de juízos universais. Exemplo, tá, pessoal, de dedução. Só um exemplo aqui básico. Ferver a água ajuda a prevenir doenças. Assim, a água fervida mata os micróbios, ajudando assim a prevenir doenças, né? Essa é uma dedução, ok? Que vai do particular para o juízo universal.
né? E a indução? Obtém-se uma conclusão geral a partir de juízos particulares. Só um exemplo, tá? Todas as vezes que vi no céu nuvens escuras, né? Choveu. Hoje há nuvens escuras no céu, portanto, hoje vai chover. Ok? Então, a indução, pessoal, é de uma conclusão geral a partir de um juízo, um raciocínio particular, pessoal. Ok? Bom, pessoal, diante de todas essas informações, eu peço a vocês que, por favor, façam os exercícios de versos número 10, página 25, questões 1, 2, 3 e 4. E a D2 do capítulo 5 de Filosofia, terceira série. Responda para você o que é senso crítico. Então, cada um vai dar sua resposta pessoal, sua visão, tá? Pessoal, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.